Pode assentar, já estão assentados, né? Como de costume, às vezes, boa parte das vezes está em oração, as pessoas estão em pé, e eu pensei que os irmãos estavam em pé. Eu agradeço muito a apresentação feita pelo pastor Gisleno, que estamos trabalhando juntos já há quase 10 anos e temos feito uma boa parceria, e uma parceria entre MCF, ou seja, AME, melhor ainda, União de Militares Cristãos Evangélicos, e Capelania. Temos trabalhado de tal forma que Brasília pode servir de referencial para o Brasil. Estamos trabalhando há 10 anos, como vice-secretário, ele como capelão, e temos feito uma parceria de tal forma que glorificamos o nome do Senhor, temos sido edificados, e a parceria é isso, irmãos. A parceria deve ser feita de tal forma que seja vantajosa para ambas as partes. Uma parceria que é vantajosa para uma parte só não é parceria, é outro nome. Então estamos trabalhando juntos já há um bom tempo, graças a Deus por isso, de sorte que o Reino de Deus é beneficiado, de sorte que a Polícia Militar do Distrito Federal é beneficiada, porque estamos beneficiando os policiais militares, e de sorte que a sociedade brasiliense é beneficiada. Por quê? Porque os policiais militares, estando bem, físico, psicológico e espiritualmente, prestará bons serviços à sociedade. Tudo que nós formos conversar, falar aqui, será sempre para edificação. Antes da mensagem intrinsecamente falada, temos outras coisas que também edificam os cristãos. Tais o que eu acabei de falar, o que o pastor Gisleno acabou de falar. Nós vamos fazer só um desconto dos números ali dos anos. No lugar de 60 anos, 40 anos de casado, né? 39, está se aproximando de 40, e simultaneamente quase 40 anos de ministério. Assim que eu me converti, casei e logo em seguida comecei a trabalhar. São quase 40 anos de pastorado, quase 40 anos de casados e 61 anos de idade, agora em setembro desse ano, se Deus quiser, 62 anos de idade. Vamos então, além dessas considerações, vamos a outras. Meus irmãos, em relação à igreja aqui, e aos irmãos que estão frequentando esta igreja, quero lhes dar uma palavra de motivação e de incentivo. Os irmãos estão em um bom lugar, em que a sistemática administrada por esta igreja e pelo pastor Gil Gisleno é bem confortável. Então preserve, vista a camisa, se comprometa no que você está fazendo e ainda mais exercendo outras atividades, porque é um bom lugar de se estar por causa da dinâmica, por causa da formatação das estratégias de trabalho, das exigências ou poucas exigências e etc. Tenho visto em muitos sistemas cristãos exigências muito além. Muitas vezes o Senhor Jesus Cristo nos liberta do jugo pesado, e muitos sistemas cristãos impõem jugo pesado sobre as pessoas. E aqui tem sido um tanto leve, devido a estarmos frequentando periodicamente aqui, conhecemos o pastor Gisleno e sabemos como estão trabalhando. Então valorize, vista a camisa, continue trabalhando, ombreie aos demais obreiros e ao pastor Gisleno. É um bom lugar para estar e para permanecer aqui servindo ao Senhor. Ainda há poucos dias a minha esposa me procurou e me motivou a frequentar mais e estar mais com os irmãos aqui. E eu fiquei alegre com essa motivação dela, fiquei feliz, e vamos estar sim frequentando com mais regularidade. Até também questionado por um dos membros dessa igreja, perto a respeito se eu congregava aqui. Eu disse que não, devido às muitas atribuições, mas isso foi falado. Tudo isso é para edificar o
corpo de Cristo, ok? Todas essas palavras e esses avisos e essas motivações faz parte da palavra de Deus. Por gentileza, coloca aí o banner da igreja que o pastor José me mandou, e ele disse que estavam pregando, a igreja está pregando, estão refletindo, estão meditando sobre esse banner. Onde está o banner? Por gentileza, eu procurei minha vida nas mãos de Deus. Eu quero também, além de meditar um pouco num texto bíblico, penetrar e dar a minha experiência, o meu exemplo, se alguém quiser tomar como referencial, que eu faça, sobre minha vida nas mãos de Deus, com uma biografia de tal sorte que seja edificante para você, para nós, para cada um de nós, ok? Então eu entendo como uma boa frase, e para fazer um paralelo a essa frase, diria: eis-me aqui, envia-me a mim para fazer o que estiver ao meu alcance. Quando você diz, quando o pastor Gislane está dizendo, quando é exposto o banner minha vida nas mãos de Deus, em outras palavras está dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim para fazer aquilo que estiver ao meu alcance. Deus não exige de você uma coisa que você não possa fazer, nem você, nem eu, nem outra pessoa. Ele vai nos tratar dentro dos nossos limites e das nossas capacidades e dos dons que Ele mesmo nos deu. Portanto, o importante é dizer: minha vida nas mãos de Deus, para Deus fazer por meu intermédio aquilo que Ele apraz, aquilo que é necessário para a obra, aquilo que é necessário para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, continue dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim para fazer aquilo que está ao meu alcance, conforme a orientação do Espírito Santo, conforme a orientação do Espírito Santo, ok? E o crescimento espiritual, e à medida que você for trabalhando, exercitando, fazendo algumas coisas e sendo fiel no pouco, Deus o colocará muito. À medida que você for desempenhando a sua função, Deus vai fazendo bem feito, sendo agradável ao Senhor, fazendo de coração, Deus vai promovendo, abre aspas e fecha aspas, promovendo a um crescimento espiritual. Portanto, Deus nos trata individualmente como pessoas e coletivamente como igreja para desempenharmos o ministério que Deus tem na vida de cada um. O banner diz, está aí para ele montar a procura: minha vida nas mãos de Deus, gradativamente, tanto tratando como pessoa, como coletivamente. Portanto, Deus tem uma missão para cada um ao longo de toda a nossa vida, sucessivamente, ok? Sucessivamente. Ele não vai te chamar de um dia para a noite para pastorear, não vai te chamar de um dia para a noite para uma grande liderança, senão passo a passo. Portanto, muitas pessoas ficam afogadas, ansiosas, ficam inquietas, e nessa inquietude começa a fazer e a traçar caminhos desleais para galgar funções e atividades na casa do Senhor, mas não há necessidade alguma. Deus sabe todas as coisas, conhece a sua estrutura, a minha estrutura, a nossa estrutura, e sabe o que podemos fazer e o que não podemos fazer. E à medida que crescemos espiritualmente, Ele poderá nos atribuir novas e novas funções e atividades. Portanto, é uma reflexão de minha experiência, de minha vida de quase 40 anos de atividade pastoral, que eu quero passar para você dentro desse banho. E junto a isso, quero também falar sobre algumas experiências que Deus fez na minha vida. Portanto, o tema da mensagem, grande parte dela, será minha vida de Edson nas mãos de Deus. Okay. Em 1982,
Estava no curso de soldados da Polícia Militar do Distrito Federal, na cidade satélite do Gama, ingressando ali na corporação. E enquanto eu estava ingressando na corporação, encontrei com um homem de Deus chamado Josué Marques. E ele aproximou-se de mim e me chamou para ajudá-lo no rancho, ou seja, refeitório, em algumas atividades. E com isso ele criou a aproximação, amizade, ganhou a minha simpatia e depois começou a pregar o Evangelho para mim. Essa é a grande estratégia que ele tem. Não adianta você querer chegar para a pessoa e pregar o Evangelho à torta e à direita. Primeiro, ganha a pessoa, ganha a simpatia, ganha a amizade, ganha a confiança. Primeiro, e depois vá pregar a palavra de Deus. Isso facilita, isso abre as portas. Os maiores palestrantes do mundo falam a respeito desse passo. E isso é interessante. Esse meu amigo Josué Marques não tem grandes cursos de palestrantes mundiais, mas os palestrantes mundiais se referem a essa estratégia. Minha vida nas mãos de Deus, não é isso? Não é o tema, não é o banner, não é a palestra, não é a situação. Então, este é uma forma de ganhar almas e de se aproximar, fazer a vontade do Senhor. Então, ele se aproximou de mim, começou a pregar o Evangelho dentro da corporação, dentro do CEFAP, dentro da escola de formação de soldado. Eu achei que interessante, diferente, tocou no meu coração, me chamava para orar. Não sabia o que era essa história de orar, nunca tinha entrado em igreja evangélica alguma, mas ele me encorajou no dia 23 de junho de 1982, às 23 horas, em todo o silêncio, fomos orar no rancho. E enquanto estávamos orando, ali eu fui batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Desculpe-me os não pentecostais essa expressão, mas como sou pentecostal, sou obrigado a falar o que eu creio. E ali eu fui batizado com o Espírito Santo, comecei a cantar cânticos espirituais e falar em outros idiomas, e ficou uma poça de lágrimas ali onde eu estava. Posteriormente ele disse: olha, você está com uma igreja? Tá bom, eu vou numa igreja aí. Diferente, não? Curioso. Fato ímpar. O amor de Deus para comigo fez com que tudo isso acontecesse no interior de uma unidade da Polícia Militar do Distrito Federal. E eu saí dali como se, eu defino assim, como se estivesse nas nuvens, como se não estivesse nesse mundo. Posteriormente fui até uma igreja, fiz aquela entrada, decisão formal. Quando eu cheguei na igreja, dando a paz do Senhor para várias pessoas, uns davam, outros não davam, eu ficava sem graça. Aí depois que eu entrei, fiz a decisão formal, o pastor botou a mão na minha cabeça, orou por mim. Aí quando eu saí, algumas pessoas, sim, agora sim, a paz do Senhor, meu irmão. Veja como o ser humano observa as pessoas pela aparência exterior e não conforme o coração. E aí começaram os seus trabalhos. Cheguei numa igreja do Gama, encontrei ali a jovem Rosângela Andrade Silva de Carne. O coração dela ferveu por mim e o meu ferveu por ela também. Ela me deu a paz do Senhor uma vez, daí como é que terminou o canto, deu a paz do Senhor uma vez, daí a pouco deu a paz do Senhor, no final do canto deu a paz do Senhor umas 3 ou 4 vezes. Eu falei, estranho, então não é só uma, né? Então, minha vida nas mãos de Deus. Todos esses fatos e detalhes significa dizer Deus trabalhando, cuidando, abençoando, abrindo portas. Não precisa brigar, não precisa disputar, não precisa passar perto de ninguém. Deus faz tudo isso. Então, seguindo. E aí, depois de muita paz do Senhor, 40 anos quase de casados. E começamos no ministério, logo 2 anos, por 2 anos de convertido, fui dirigir a primeira igreja. E depois a segunda, e depois a terceira, e depois a quarta, e depois a quinta, e depois eu chegava em casa, já tinha as reuniões de mudanças de pastor no ministério, e quando ia para a reunião já sabia, havia probabilidade de mudanças.
E quando eu voltava da reunião, falava para elas: olha, a mudança já está pronta? Então, vamos começar a arrumar e vamos para tal lugar. E assim foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. Jornada de 20 para 2 anos contínuos, fora alguns intervalos. Minha vida nas mãos de Deus. Ok? Estou fazendo aqui uma biografia, mostrando como Deus abre portas, onde Deus abre portas e a forma como Ele trabalha. Então começamos o trabalho, mas muito trabalho mesmo. Só um detalhe: dirigi uma igreja no Jardim Lago Azul, fazia curso de cabo no 3º Batalhão, no início da Asa Norte, ali perto do Buriti. Saía de casa cedinho para poder pegar 2 ônibus e ir até a Asa Norte, início da Asa Norte, e pegava, já ia fardado e com a roupa de dirigir o culto no Jardim Lago Azul numa sacola. Ia lá, fazia o curso de cabo, pegava o ônibus na rodoviária do plano piloto, fardado, descia até o Jardim Lago Azul, não tinha carro, não possuía carro, e lá, ia na casa do irmão, trocava de roupa, dirigia o culto e chegava em casa 9, 10 horas da noite, e assim sucessivamente. Muito trabalho, e trabalho duro. E quando você dirige uma igreja pequena, você bate o escanteio e corre para cabecear. Bom, e aí, quando eu pensei que não, os meninos já tinham crescido. Quando eu pensei que não, tinha netos. Quando eu pensei que não, estava na casa de 60. Ponto ligeiro, passa rápido, dever. Você pensa que não, está na terceira idade. Sempre planejando, sempre nos dedicando. Então nós nos entregamos de corpo e alma, de coração à obra do Senhor. Minha esposa foi uma ajudadora idônea, como diz a palavra do Senhor. Tocava no conjunto das crianças, dos adolescentes, das irmãs, dirigiu os hinos congregacionais, e teve um momento da hora do culto, que eu saí na hora do culto para expulsar um demônio ali, eu disse: olha, continuou dirigindo o culto. Então sempre foi uma ajudadora idônea, conforme diz a palavra do Senhor. Bom, terminando o pastorado, aí já foram 40 anos. Aí, desde esse período, conhecíamos a AME, mas não estávamos na diretoria. Assumimos a diretoria da Ação Missionária dos Militares da UET, já estamos trabalhando há cerca de 10 anos. Ligamos a AME à ANSEB, começamos a trabalhar na diretoria da ANSEB. O pastor Gisleno foi membro da diretoria, eu fui também 3 mandatos na diretoria, fomos nomeados coordenador do Centro-Oeste, fizemos muitos trabalhos e apresentamos vários projetos na diretoria da UNSEB. E devido aos congressos nacionais e representando a AME, participando da diretoria, viajamos grande parte do Brasil, boa parte do Brasil, nesse trabalho das missões específicas voltada para a evangelização dos militares, dos profissionais da segurança pública. 62 anos, eu falei essa expressão para o coronel Cataoca, lá do Ceará, ele riu bastante. O meu tempo de vida útil está acabando. Engraçado, né? Usei uma expressão muito chocante, mas assim, você usa um carro, ferro velho. Você usa uma panela, ferro velho. A Bíblia diz que somos pó e ao pó retornaremos. Eu já estou com 62, já antecipando setembro. E aí meu tempo de vida útil já está. Alguns pensam que eu já devo parar determinadamente, mas ainda age uma última missão chamada Expedição América para Cristo, que está no meu coração há alguns anos. Se isso vier a se concretizar, será realmente a minha última missão nas atividades eclesiásticas, nas atividades daquilo que está no banho dos irmãos. Minha vida nas mãos de Deus, que são 40 anos de testemunho vivo, e que estamos aqui para ouvir de minha própria boca. E durante um certo período da minha vida estava meio abalado, e aí fizemos até uma biografia, ia até trazendo, mas esqueci.
Portanto, meu tempo de vida hoje já está declarando, se bem que em países subdesenvolvidos e no Brasil é diferente dos países mais cultos e desenvolvidos, em que eles valorizam as pessoas da terceira idade. No Japão, por exemplo, se valorizam as pessoas da terceira idade. Já no Brasil e nesses países de cultura faz medo às crianças. Vou chamar o velho para pedir. Vou chamar o velho. É uma cultura nojenta desse nosso Brasil. Ou então vou chamar a polícia para você. Mais ou menos por aí. Às vezes eu tenho nojo dessa cultura do meu querido país e tenho ficado mais enojado ainda do meu querido país. Difícil, né? Dizer enojado e meu querido país, porque é a minha terra natal, é aqui que Deus concedeu que eu nascesse, criasse e etc. Então é o meu querido país, mas tem muitas culturas que eu fico enojado. Por exemplo, eu estou gravando, conforme eu já falei, e estamos prestes já com o processo de sucessão. Aí comecei a falar de processo de sucessão. Aí eu lembrei de iluminado que eu estava com o processo de sucessão para 2029. Sabe por quê? Já fizeram essa alcunha? Porque nos países desenvolvidos e as pessoas que pensam, eles estão lá na frente, fazem um processo a longo prazo. No Brasil, quando a pessoa está na UTI, precisa morrer, aí começa a pensar em sucessão. É uma cultura que a gente precisa falar para poder denunciar essa pequenez de raciocínio da nossa sociedade. Bom, mas tudo isso é edificação. Eu estou proporcionando a minha experiência. E se você achar que é útil, que é boa, que tem alguma coisa que presta, serve para colocar isso aqui em prática, minha vida nas mãos do Senhor. Bom, mas uma consideração e estaremos fazendo uma reflexão dentro de um texto aqui bíblico. Coloca o banner aí, por favor, meu querido, aquele banner, esse não, é o outro. O que é a expedição para que isso puder aumentar aí? É um projeto para que a AME e as pessoas designadas pela AME possam percorrer todos os estados do Brasil e todos os países do continente, do Ushuaia até o Alasca. É um projeto missionário que envolve os militares e profissionais da segurança pública. Eles serão os executantes e um dos alvos da missão. As igrejas deles outras igrejas. É um projeto que pretende-se percorrer todo esse território em um motorhome para economizar 95% das despesas para que possa se trabalhar mais confortavelmente. Qual é o objetivo? Antes do objetivo, comecei a conversar isso aí com algumas pessoas. Já tem 5 projetos andando paralelamente a isso. Comecei a conversar com um colega da Polícia Militar do Distrito Federal, que estava nos Estados Unidos, final dos Estados Unidos, início do Canadá, sobre esse projeto. Ele já foi nos motorhomes lá, já aprendeu a fazer o motorhome, já vai comprar o carro, vai montar o motorhome e vai começar a trabalhar. Interessante, né? Conversando isso com alguns colegas que já temos divulgado, o soldado Neto do Ceará, o pastor Gisele conhece, já comprou o carro, está montando e vai começar. O gerente do Banco do Brasil, aqui de Brasília, já comprou o carro, já está montando o motorhome e já vai começar. Um pastor amigo do Auricélio já montou e já está trabalhando com os pastores dentro desse projeto. Doutor, também o pastor Gisele conhece, doutor Adiel Teófilo, já comprou, pronto, o motorhome e já está ligando. Já tem alguns anos que a gente está conversando, então já tem 5 projetos já em andamento. Eu quero ver se eu consigo começar a trabalhar nele antes do 10º começar a trabalhar. Quais são os objetivos?
Os objetivos é uma convocação aos trabalhadores da 11ª hora. Sabe o que é isso? Lembra do texto, né? Não vou falar. É uma busca da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, em escala in loco, continental e indiretamente mundial. Porque a estrutura a qual nós vamos trabalhar é da NCF e ela está em 160 países do mundo. Indiretamente estaremos atingindo isso aí. Outro objetivo: aferição da temperatura espiritual, diagnóstico e aplicação dos remédios para a frieza espiritual. Até esqueci de trazer uma pasta nessa missão, se Deus me conceder a alegria de realizar. Tem uma pasta e dentro da pasta vai ter vários remédios para serem aplicados contra a frieza espiritual. Finalizando essa visão, isso que está no meu coração, nós vamos conversar depois, e os irmãos aqui da igreja estão inclusos nesse projeto, ok? Para apoiar esse projeto. Quando eu falo apoiar, não precisa ficar com medo, achando que esse projeto está baseado em buscar nas igrejas ofertas e contribuições. Não, isso é uma coisa totalmente desatualizada. Nós não vamos buscar ofertas e contribuições, vamos oferecer serviços. O Senhor Jesus Cristo tem me dado as condições necessárias para eu sobreviver. Então vamos oferecer serviços, e ele tem vários requisitos inovadores e diferentes, nos quais não vamos nos basear em ofertas e contribuições, não. Vamos basear nos valores dos tesouros espirituais. Bom, meus queridos, agora uma reflexão dentro desse projeto. Pode já encerrar. Queremos trazer aqui uma reflexão da palavra do Senhor para finalizar. Quis, pela primeira vez, contar esse testemunho, essa biografia, minha vida nas mãos do Senhor, até os 61 e já prestes a 62, para servir para mim. Enquanto os irmãos estão assentados mesmo, vou ler 4 versículos para uma reflexão final. Pastor José, faltam quantos minutos? Esqueci de perguntar no início. Por gentileza. Faltam 10. Olha só, rendeu esse tempo, né? 10? 20. Falta 20? Deus não se subiu. Meu Deus, eu pensei que já tinha, faltava 5. Mas vamos lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Aleluia. Esse texto faz parte do projeto. É 1/100 da pregação do projeto. E queremos falar nessa noite também minha vida nas mãos do Senhor,
minha vida nas mãos de Deus. Esse texto. Primeiro, pus diante de ti uma porta aberta. Eis que estou à porta e bato. Porta, 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 porta. Todo mundo sabe o que é porta. Ok? Primeiro, conheço as tuas obras. O Senhor conhece as suas obras, as minhas obras. Os seus olhos são como olhos de raio-x. Como olhos de raio-x, ele sabe o seu coração, os propósitos, a intenção. Conheço as suas obras. Não adianta fugir. Há textos que dizem ainda que eu subisse até as alturas, fosse até o fundo do mar. Ainda que o salmista disse, ainda nem as palavras chegou à minha boca, tu já as sabes. Tu me conheces no ventre da minha mãe, me entretecestes, a palavra lá que eu esqueci agora, no ventre da minha mãe, no ângulo. Então não adianta, Deus pode virar o X. Conhece as obras. Deus conhece as obras do sistema cristão. Há 50 anos que eu escuto que o Brasil pode ser, deve ser, será um celeiro de missionários para o mundo, porque houve um período da Europa, houve um período dos Estados Unidos, e há 50 anos, mais ou menos, eu tenho visto lá em casa, os senhores e a senhora devem ter visto esse vídeo, as pessoas que anunciam que o Brasil é um celeiro de missionários para o mundo. E cadê a resposta? E por que o Brasil não responde? Porque o Brasil tem simpatia, o país bem aceito no mundo todo, mas está patinando. O que acontece com o sistema cristão do Brasil? Eu conheço as suas obras individuais, pastorais, cada detalhe da sua vida. Assim como ele conhece da igreja de uma forma geral, assim como ele conhece do sistema cristão do Brasil, assim como ele conhece do mundo. Os seus olhos são como raio-x. Conheço, não adianta. Por que o Brasil não está respondendo? Conselheiro de missionários. Eu tenho a resposta. Mas não vou dar. Não posso dar. Não é conveniente dar. Não é bom por causa das crianças. Tem muitas crianças. Ok, conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. A porta está aberta. A porta ainda está aberta. Quem abre portas é o Senhor. Quem fecha portas é o Senhor. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Mas os cristãos nominais, aqueles que estão com a visão nublada, lembra de um homem que Jesus curou? Quando Jesus curou, ele disse: você está vendo alguma coisa? Ele disse: eu vejo um homem, mas vejo um homem como árvore. Ver homem como árvores. Que classe de cristão que vê pessoas como árvores para dar machadada? Para tratar como se trata árvores? A visão de muitos cristãos estão assim, no nosso querido e amado Brasil. E outros já estão cegos. Faz parte do projeto todas essas palavras aqui. Cegos. Está escrito aqui em minha carta da igreja de Laodiceia. Tu és cego, miserável, bom, cego, miserável e nu. E para os dias de hoje, essa palavra da igreja de Laodiceia, segundo os estudiosos e as cartologistas, a igreja de Laodiceia, a igreja dos dias de hoje, a Filadélfia e a Laodiceia estão interrelacionadas, uma dentro da outra, uma junto da outra. Um cristão aqui fervoroso e o outro do lado não enxerga nada, gelo puro, morno, um dentro do outro, interrelacionado.
intrínseco. Então essa palavra aqui de Jesus, ó, eis um coitado miserável, pobre, cego e nu. É para hoje, para nós, para a igreja do Brasil, para o mundo, por causa da sequência da vida da igreja, da existência da igreja ao longo dos períodos das 7 igrejas da Ásia, ela culmina em Filadélfia e Laodiceia. Conheça as tuas obras, eis que tem um posto diante de ti, uma porta aberta. Muitos não estão enxergando a porta aberta, não consegue ver. Uma certa vez Jesus estava conversando com a mulher de Sicar. E ele disse: olha, vocês estão falando que daqui a 4 meses vai ter colheita? Eu quero até ilustrar que eles olharam para um determinado campo que tinha ali e disseram: olha, nós temos plantação, daqui a 4 meses vai ter o dono dessa terra aí, vai ter uma grande colheita. Mas eu, porém, vos digo, olha para cá. Aí eles olharam para o outro lado, lá vinha a mulher de Sicar, com os habitantes de Sicar, trouxe os habitantes da cidade lá para o posto de Jacó. A mulher estava trazendo que havia sido evangelizada por Jesus. A palavra penetrou no coração, ela foi na cidade e trouxe a cidade aos pés de Jesus. Pessoal, vocês estão falando aqui que daqui a 4 meses vai ter colheita? Vai ter aceita? Olha aqui, os campos já estão dados para ser, e as portas estão abertas. Nós, meus irmãos, olha que porta gigante, no dia 23 de junho de 1982, dentro de um quartel da Polícia Militar, eu sendo evangelizado e casado com o Espírito Santo. Que porta aberta! Meus irmãos, nós estamos aqui num templo da Polícia Militar do Distrito Federal, anunciando a palavra de Deus e aquilo que é útil para a Polícia Militar, para os policiais militares, para a sociedade brasiliense. Que porta gigante aberta! Eis que pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Se a porta é fechada, é Jesus que fechou. Mas por enquanto está aberto. Eu já estou ouvindo pessoas falarem de possibilidade de Jesus fechar a porta. É Jesus que abre e é Jesus que fecha. Então, uma geração de crente Nutella, vamos fazer uma comparação bem fácil de entender, né? Uma geração de crente Nutella não sabe o que é porta fechada, só vai saber depois que fechar. Se fechar, tomara que Jesus não feche. Conheço as tuas obras, que eis que tem posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra. Eu vejo que você tem pouca força, você não é um camarada forte, gigante e tal. Não, eu percebo, eu vejo que é omnisciente, é potente, é onipresente, eu vejo que você tem pouca força, mas você não negou. Falou, propagou, ensinou, disse, divulgou, evangelizou, fez missões. E não negaste o meu nome. São 2 verdades aqui. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guardar o coração para si, guardar para fazer, guardar para praticar, guardar para vivenciar. E não negaste o meu nome no sentido de propagar, divulgar o nome do Senhor, o trabalho de missões, o trabalho de evangelização, o trabalho de divulgar a palavra do Senhor. O versículo 3 diz: quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Parece até uma frase assim meio estranha, né? Quem tem ouvidos, ouça. Será que alguém tem ouvido e não ouve? Mas é claro que sim, tem ouvido, mas não consegue ouvir. Assim como tem olhos, mas não consegue ver os campos que estão brancos para a ceifa. Para ouvir, parece que no segundo ano, primeiro foi segundo ano do antigo, segundo grau, eu fiz um curso paralelo de eletrônica. Só um ano era para ir ao segundo, e depois eu fiz supletivo. E aí eu aprendi que você pega o rádio e pega aquele botão do rádio antigo, do analógico e tal. Aí você gira o botão para sintonizar o rádio com as ondas para ouvir a rádio. E essa sintonia, ela é muito sensível, e às vezes você pega 2 rádios ao mesmo tempo, e você tem um cristal
que faz com que ele receba os megahertz. Só ouve a palavra do Senhor quem está com sintonia. É um cristal sensível e precisa tirar de outras rádios e colocar na rádio do Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouve. É preciso sintonia. E se houver sintonia, o fervor vem. A edificação, o novo nascimento, o crescimento espiritual, o comprometimento, o novo nascimento. Primeiro começa com o novo nascimento, depois com o comprometimento, e assim sucessivamente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, aí é uma porta. Vamos para outra porta. Eis que estou à porta e bato. Mais uma vez, se alguém ouvir a minha voz, nem sempre a gente escuta a voz. Às vezes a gente está em casa, está lá nos fundos, e o correio, o Mercado Livre, etc., nos chama lá. Às vezes você é a televisão ligada, a rádio ligada, ouvindo um som, ouvindo os sinos da palavra de Deus, lá no fundo, você não escuta. Chama, bate na porta e aquela pessoa vai embora, porque não escuta. Não escutamos, isso não acontece conosco. Então diz a palavra, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Então é preciso estar atento, principalmente quando se compra alguma coisa e está nos dias de chegar, prestes a chegar. E aí você precisa estar atento ao chamado. Assim como o cristal da rádio, acho que a televisão deve ser mais ou menos a mesma coisa, não sei se já tem alguém aqui dessa área. Então é preciso também estar com sintonia durante a pregação, durante os louvores, durante a vida, durante o dia a dia, com essa sintonia lá em cima, para ouvir a voz do Senhor. Então, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, olha só o processo, olha o passo a passo. Se alguém ouvir, é preciso estar em sintonia, é preciso ter interesse em ouvir, é preciso estar atento à voz do Senhor e abrir a porta. Conheço um determinado colega, alguns irmãos aqui conhecem também, que tem determinadas pessoas que ele está em casa, o irmão dele chega, bate na porta e ele simplesmente não atende. Depois ele volta. Tem alguém, amigo dele da casa, aí o amigo dele chega e ele não quer atender. Aí despacha, nem fala nada. Aí a pessoa bate, não entende. E abre a porta. Existem muitas vezes indesejáveis que vêm à nossa casa para oferecer produtos, ele está muito ocupado no trabalho, então, ou outras pessoas indesejáveis por diversas razões, e não queremos abrir a porta. Que situação trágica é essa, em que muitos cristãos não querem abrir a porta mais para o Senhor? Fechou a porta no seu egoísmo, fechou a porta na sua avareza, fechou a porta na sua capitania hereditária. Não vou dizer nem o que é que eu quero dizer com capitania hereditária, senão. Fechou a porta com a sua capitania hereditária, fechou a porta na sua avareza, fechou a porta no seu ego, fechou a porta para os bens, só para ver os bens materiais, fechou, trancou, botou cadeado, solda, e não vai ter mais. Não tem final. É a realidade, é o que está escrito aqui. Veja na sua Bíblia que está a mesma coisa. E abrir a porta. Então Deus está batendo a porta do Brasil há 50 anos para o Brasil ser um celeiro de missionários para o mundo. O Brasil abriu? Olha, muito insignificante. É muito insignificante no potencial que pode abrir. Deus está batendo a sua porta para você se entregar mais a Deus. Você abre, você não abre. Os escândalos que têm acontecido
fez com que você se fechasse. Isso resolve o problema seu com Deus? Ouvir a minha voz e abrir a porta, os escândalos, os problemas, o amor de muitos que tem esfriado. Tem tanta coisa que faz com que a gente somos tentados a fechar a porta do nosso coração. Mas abre a porta para o Senhor, independente dos problemas que tem havido no sistema cristão, que tem havido na sociedade. Abre a porta para o coração e Deus vai te usar de uma maneira maravilhosa. Entrarei em sua casa, ou seja, Deus do lado de fora, né? Essa palavra, ela foi para aquela época, mas ela é principalmente para a nossa época, para os dias de hoje, para o século XXI, para o Brasil, para todos nós, para todo o continente, para todo o mundo. E abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo, para que haja uma perfeita comunhão entre nós e o Senhor e nós tenhamos assim uma sintonia melhor. É preciso abrir a porta, é preciso cear. O que é cear? Você chama qualquer pessoa para cear na sua casa? Você chama qualquer pessoa para refeições em sua casa? Não chama. Você chama alguém de confiança, alguém de intimidade. E assim o Senhor quer cear conosco, quer alimentar junto conosco, quer ter comunhão conosco, quer interagir conosco. Mas é preciso que haja uma atitude da pessoa de abrir a porta. Com ele cearei e ele comigo, uma perfeita comunhão. Então, meus queridos irmãos, nós temos aqui duas situações. Eis que tem posto diante de ti uma porta aberta. A porta está aberta na Polícia Militar do Distrito Federal para a palavra de Deus. A porta está aberta em toda a nossa sociedade. E devemos então ficar atentos a essa porta que está aberta, para que nós possamos aproveitar. Porque quem abre a porta pode fechar a porta. E a outra porta, esse estou a porta de baixo, significa dizer que o Senhor foi expulso da casa, colocado do lado de fora, e ele quer entrar. Não estou inventando nada, é a palavra de Deus para nós hoje, nesta data, nesse dia. Ele do lado de fora batendo, pedindo, implorando para abrir a porta. E todos aqueles que abrirem as portas estarão em perfeita comunhão com o Senhor, estará servindo ao Senhor. Mais uns minutinhos então, para finalização. Diz aqui, rico sou, tem outro texto diz, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, arrogância, prepotência, orgulho do sistema cristão. Tem muitos sistemas cristãos também que têm enriquecido, têm estado rico. Rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Arrogância, prepotência. E aí o Senhor então o coloca na posição devida. Tu és pobre, miserável, cego, pobre e nu, destituído da graça. Que o Senhor, meus irmãos, possa a cada dia continuar falando e nós possamos estar em sintonia com o Espírito Santo de Deus, ouvindo a voz dele, abrindo a porta dos nossos corações, ceando com ele e fazendo aquilo que está no propósito aqui que os irmãos têm. Minha vida nas mãos de Deus. Se entregue a Deus. Deus tem uma missão, um ministério para cada um individualmente e no coletivo de toda a igreja. Isso não é estático. Hoje, por exemplo, até esqueci de falar, aí começamos a trabalhar, fui líder de mocidade, depois de líder de mocidade, professor de escola dominical, primeiro igreja, e assim sucessivamente. Isso é dinâmico,
Minha vida nas mãos de Deus. Então, mas é preciso que você abra o coração. Bom, finalizei então a mensagem e ainda mais um aviso, devido a estarmos sempre trabalhando junto com o pastor José, conversamos esses dias, o pastor José vai conversar com os irmãos e com outras pessoas também, a respeito daquele encontro em Caldas Novas. O pastor José pediu para eu refazer o orçamento, foi refeito o orçamento para o mês de agosto, dia 11 a 13 de agosto, conforme o pedido dos irmãos, e refizemos. Está mantido em R$800, ok? No mesmo local onde foi feito o anterior. O pastor Gisele gostou do ambiente e é quase que a metade do preço do de Roma, do Privé e outros, quase a metade do preço. Então eu não vejo razão para a gente pagar o dobro pelos mesmos serviços. É apenas um orgulho e vaidade. Me desculpe se alguém tem muito simpatia por outro, mas eu, primeiro, meu ponto de vista, né, não vejo razão de pagar o dobro pelo mesmo serviço. Não consigo entender, mas tudo bem, você tem direito. Então, está mantido. Assim que o pastor Gisleno divulgar, tem uma probabilidade de que você vai dizer, olha, 1% de eu ir, de 1 a 10, só 1. Não, 90% não vou. Aí já começa a trabalhar. Aí tem que fazer o acordo, tem que assinar um contrato. No contrato, se você desistir, você paga multa. Então é preciso que nós nos organizemos, ok? Então, quando nós vamos divulgar, você vai o mais breve possível, dizendo, olha, 99% que eu ir, já nos ajuda, ok? E aí a gente vai seguindo aí com o planejamento. Muito obrigado, que Deus abençoe e que nós possamos estar sempre juntos e glorificando o nome do Senhor. Eu vou para a palavra. Amém, queridos? Antes de nós orarmos, dizer para os irmãos o seguinte: o pastor falou aqui de 2 portas. Uma porta é a que você abre, é a porta de Jesus, para Jesus entrar na sua vida, operar na sua vida. Outra porta é Ele que abre. E às vezes Ele abre e a gente não passa, porque a gente não abriu a porta para Ele entrar e operar na nossa vida. Eu quero orar com vocês. Muitas pessoas estão perdendo oportunidades de portas abertas na sua frente, porque não tem entendido o chamado de Deus, não tem deixado Deus agir. E como é terrível, porque nós estamos num tempo difícil, tempo do fim. Nós já falamos aqui várias vezes sobre os sinais, eles estão claros, estão acontecendo, estamos já nos tempos finais e nós precisamos aproveitar todas as oportunidades, entrar por todas as portas que Deus abre na nossa vida. E como é triste nós vemos às vezes pais perdendo a porta aberta na frente. Nós temos aqui adolescentes, temos aqui crianças, um trabalho maravilhoso que é realizado aqui, e às vezes o pai e a mãe perde a oportunidade de entrar por essa porta, porque não quer trazer seu filho, porque está com preguiça, porque quer fazer alguma outra coisa, ou porque acha que não tem que trazer os filhos. Misericórdia, irmãos, não podemos perder essa porta aberta. Às vezes a gente tem aqui oportunidades para casais, para serem ministrados, e quem tem vindo tem sido ministrado tremendamente, e aí o casal perde a porta aberta. Perde a porta aberta. Às vezes porque está olhando para as coisas do mundo, olhando para outras coisas que são mais cômodas, e perde as oportunidades de crescer na presença de Deus, na obra de Deus. Às vezes ficam pedindo para Deus abrir portas que Ele não quer abrir nesse momento, e perdem aquelas portas que já estão abertas. Então, queridos, vamos ter a visão linkada no Senhor, olhar para o Senhor, para que quando Ele abrir a porta para você, você entre por ela. Não perca a oportunidade de entrar pela porta que Deus abriu. Tenha a visão espiritual aberta para você ver o que é o propósito de Deus na sua vida. E abra a porta do seu coração para o Senhor agir mais e mais. Mais e mais. Tem pessoas que pedem uma bênção para Deus. Deus abre tal porta, Deus abre. Aí a pessoa entra pela porta que Deus abriu e fecha a porta do coração para Deus. Aí, pela bênção que recebeu,
começa a desfrutar dessa bênção que recebeu e se afastar do Senhor. Queridos, isso tem acontecido todos os dias. Deus está abençoando muitas pessoas e as pessoas fechando a porta do coração para Deus. Então nós precisamos buscar, irmãos, nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos ouvir a palavra, nós precisamos nos dedicar ao discipulado, nós precisamos aprender, nós precisamos pregar, nós precisamos ensinar, nós precisamos ser atuantes na obra de Deus. Deus tem coisas grandiosas na nossa vida, Deus tem muito a fazer na nossa vida, mas nós precisamos tomar posição, queridos, tomar posição. Deixar o Senhor entrar na nossa vida, abrir a porta do nosso coração, do nosso casamento, da nossa empresa, do nosso trabalho, dos nossos estudos, abrir a porta para o Senhor entrar. E nós temos o cuidado de entrar pelas portas que o Senhor Deus está abrindo para nós. Não ficar metendo a cara nas portas fechadas. Deus fechou a porta. Não fique colocando a culpa na política, a culpa em sei lá quem. Tem discernimento espiritual, porque às vezes Deus está te livrando de algo que você não percebeu. Ele fecha a porta para te proteger, e você insistindo, metendo a cara na porta fechada, enquanto tem uma porta aberta do seu lado. Tem discernimento de Deus para entrar pela porta que Deus abriu, para você entender a porta que Deus fechou e continue abrindo a porta do seu coração. Essa é a oração que eu quero fazer com você hoje. E se alguém aqui que não entregou sua vida ao Senhor Jesus, abra a porta hoje, não deixe para amanhã. Ou já entregou sua vida para Jesus, mas se afastou, ou de repente colocou Jesus para fora de alguma área da sua vida e você quer se reconciliar com Ele. Abra a porta do seu coração hoje. Hoje. Porque muitas vezes algumas portas que Ele fechou é exatamente para que você se volte para Ele. E Ele volta a abrir aquela porta. Não sabemos de usar de diversas formas. Mas não deixe para depois. Entre pela porta que o Senhor abriu hoje e abra a porta do seu coração hoje. Essa é a oração que eu quero fazer com você. Amém? Curve sua cabeça. Pai querido, o Senhor é o Deus que abre e fecha portas. Porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. A porta que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. E nós não temos que ficar batendo cabeça em portas fechadas. Nós não temos que ficar nos desgastando, enfrentando portas fechadas. Porque o Senhor é quem abre. O Senhor é quem direciona. O Senhor é quem age. A autoridade máxima é o Senhor. Não é o homem. Por mais que tenha autoridade, mas a autoridade do homem é limitada. A autoridade do Senhor é infinita. Nos ajude, Senhor Deus, a discernir que portas o Senhor abriu, que portas o Senhor fechou. Nos ajude, Senhor Deus, a discernir para que nós façamos a coisa correta. Para que nós não fiquemos, ó Deus, batendo cabeça em portas fechadas, batendo cabeça contra a vontade do Senhor. Tenhamos sabedoria para entender aquilo que o Senhor abriu. E muitas vezes, ó Deus, a porta fechada nos incomoda, porque vai contra a nossa vontade, mas nós temos que aprender diariamente, Senhor Deus, a abrir mão de nós mesmos, a renunciar às nossas próprias vontades, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir. Isso envolve, ó Deus, enfrentar portas fechadas. Isso envolve, ó Deus, discernir as portas abertas. As portas abertas às vezes não são aquelas que nós gostamos, mas são as portas que o Senhor abriu. Às vezes nós temos 5 portas diante de nós, e qual é que nós devemos entrar? Senhor, nós temos essa dúvida, mas o Senhor é quem nos mostra, o Senhor é quem nos direciona. Não nos deixe decidir simplesmente pensando no nosso desejo, simplesmente pensando no que é mais rentável. Nós precisamos, ó Deus, discernir com a orientação do Senhor, com a direção do Senhor, para fazermos a coisa certa. Abre portas para nós, portas que são do Senhor, nos dê direção para entrarmos por ela. E fecha, sim, ó Deus, aquelas que não são do teu reino. Não queremos, ó Deus, ter a sensação de que estamos nos dando bem, porque parece que tudo está dando certo. Não, nós queremos ter a certeza de que estamos andando no
As portas da minha vida estão abertas para o Senhor. As portas da minha casa estão abertas para o Senhor. As portas do meu trabalho estão abertas para o Senhor. As portas do meu estudo estão abertas para o Senhor. As portas dos meus relacionamentos estão abertas para o Senhor. Opera na minha vida, Senhor. Enche a minha vida. Declare isso, fale isso para o Senhor, meu querido. Como o pastor me pregou aqui, o Senhor Deus, Ele opera por lhe apraz. Ele não está fechado em sistemas, Ele não está fechado em caixinhas. Talvez você se sinta aí indigno de Deus, mas Deus está olhando para você com amor. Deus quer operar na sua vida hoje. Deus está olhando para você, Ele quer entrar na sua vida hoje. Ele quer entrar na sua casa hoje. Ele quer entrar na vida dos seus filhos hoje. Mas abra a porta para Ele, dê liberdade para Ele. Entenda que às vezes Ele fecha a porta sim, mas é por amor a você. Tem coisas que você não está preparado ainda. Tem coisas que não chegou o momento. Tem coisas que você acha que é o melhor, mas não é. O Senhor sabe o melhor para você. O Senhor entende seu coração. O Senhor conhece a sua vida. Deixe de agir. Fala para Ele, Senhor, pode fechar o que o Senhor achar que deve fechar. Senhor, abre aquilo que o Senhor acha que deve abrir. E eu, como meu servo, como tua serva, me submeto à tua vontade, quero entrar pelas portas que o Senhor quiser. Há tribulações que são incômodas na nossa vida, sim, queridos, mas faz parte. Só que se você entender que o Senhor Deus te guarda, que o Senhor Deus te ama, que o Senhor Deus te direciona, tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais fácil. A gente passa pelas dificuldades na presença de Deus. Toda dificuldade é ruim de se passar, mas você passar sozinho tem peso, você passar na presença do Senhor tem ouro. Por isso que Ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. O Senhor Deus quer tirar a carga em cima de você, porque o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. O Senhor Deus opera na sua vida para que você encontre descanso para a sua alma. Às vezes a sua alma está cansada de uma vida de pecado, cansada de prisões, cansada de correntes, e você não sabe o que fazer. Muitos procuram solução em coisas erradas, nas bebidas, nas drogas, nos vícios, na violência, em coisas que são passageiras, mas o Senhor Jesus diz: encontrareis descanso para a vossa alma, se você deixar o Senhor Jesus tirar a opressão de cima de você. Convida Ele para entrar na sua vida, convida Ele para agir na sua vida, e entrega tudo ao Senhor, mas faça isso hoje. Não deixe para depois. Deixe a sua vida nas mãos do Senhor hoje, não deixe para depois. Deixe a sua vida nas mãos do Senhor agora, não deixe para depois. Assim como Deus operou na vida do pastor Jesse, como tem operado na minha também, na vida de diversos irmãos, assim também pode operar na sua. Como é bom você ver Deus te direcionando, como é bom você ver Deus te mostrando o caminho, Deus te abençoando. No meio das dificuldades, você olhar e ver que o Senhor Deus é contigo, que o Senhor Deus te sustenta, que o Senhor Deus te direciona. E às vezes, no meio daquela grande tribulação na sua vida, parece que tudo está dando errado. O Senhor Deus vem com aquela graça sobrenatural, que toma conta do seu coração, da sua mente, e você sente aquela paz que vem do Senhor. É isso que Ele quer fazer na sua vida. É isso que Ele vai fazer na sua vida. Amém, queridos? Quantos recebem essa palavra? Diga amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, nós vamos encerrar. Eu quero reforçar aqui o convite que o pastor Jesse fez. Nós estamos essa semana com um programa no nosso aplicativo, nós vamos ajustar e vamos colocar lá para a inscrição do encontro de casais. Por que para a inscrição? Porque primeiro nós precisamos ter um noção quantitativo para a gente confirmar no hotel, e assim que a gente confirmar no hotel, nós vamos abrir o pagamento. O
ministrações que nós vamos fazer. O último encontro de casais, quem esteve? Poucos aqui, olha só. Então, muita gente tem para ir. Foi bem ou não foi? Foi bom ou não foi, pai? E aí, Juliana, foi bom ou não foi? Foi bênção, queridos. É uma porta que Deus está abrindo, não perca, passe por ela. Vai ser bênção. 11 a 13 de agosto, nós já queremos essa semana abrir as pré-inscrições para a gente poder já formar o grupo para esse encontro de casais. Nós estamos trabalhando na programação anual. Hoje tivemos uma reunião de liderança e vamos fechar essa programação agora na semana que vem. Para nós já temos o calendário do ano inteiro e todo mundo poder se organizar para participar daquilo que tem que ser mais importante para a sua vida. Nós não somos uma igreja que é tomada de eventos. Nós temos um culto na semana, que é esse culto de domingo, das 18h30. Começa às 18h30, com uma oração de joelhos. E essa é a dinâmica que Deus nos mostrou, assim que nós estamos fazendo. Sempre que nós começamos clamando de joelhos, orando pela nossa nação, orando pelas nossas famílias, nós começamos o culto com batalha. Nós precisamos ter essa dinâmica. E aí, se você chega depois, você perdeu esse momento. Todos os momentos são importantes. Então procure chegar domingo na hora. Nós vamos anunciar também o curso que vai ter no meio de semana, para aqueles que quiserem. E também onde serão os pontos de culto nos lares. Então, na ceia do Senhor, que é o próximo domingo, nós vamos estar passando esses avisos, essas coisas, para que todos possam se organizar. Domingo que vem, então, ceia do Senhor. Convide aquela pessoa que você percebeu que não está aqui hoje. Então, o Ministério de Mulheres, Homens e Jovens, principalmente. Veja quem faltou hoje e vamos ligar no decorrer da semana para que na ceia do Senhor nós estejamos todos aqui. Nós vamos fazer um grande clamor pelo nosso Brasil, pela nossa família e vamos anunciar aqui algumas coisas que vão acontecer no decorrer desse ano. Nós precisamos estar unidos, irmãos, para nós entrarmos pelas portas que Deus está abrindo na nossa frente. Temos que estar juntos, fortalecendo uns aos outros. É para isso que Deus nos chamou. Traga na próxima ceia, domingo que vem, a sua cesta. Nós queremos ajudar muitas pessoas, já estamos ajudando, mas podemos mais, queridos, nós podemos mais. Então, se cada um trouxer uma cesta na ceia, nós vamos ter aqui muito mantimento para ajudar as pessoas. Tem muita gente necessitada também. Às vezes alguém da própria igreja precisa e essas pessoas estão na frente. Nós começamos a ajudar por elas. Então traga essa cesta no próximo culto, que é o culto de ceia do Senhor. Nossos escoteiros voltam no dia 11. Então, quem ainda não escreveu seus filhos, precisa fazer isso, porque a procura está grande, né, pastor? Quem está no ano passado não precisa refazer a inscrição. Só renovar. Por quê? Programação de carnaval, queridos. Já coloque na sua agenda. Sexta de carnaval, nós teremos ministração aqui. Aí, sábado, da tarde para a noite, nós teremos ministração aqui. Vai ser uma atividade para quebrar correntes. Uma visão que Deus nos deu, conversando aqui com os pastores. Hoje nós aprovamos isso com os líderes. É que nós vamos passar toda a igreja por uma quebra de correntes. Nós não queremos iniciar esse ano com ninguém amarrado. Tem coisa que às vezes não acontece na nossa vida porque tem prisões e nós queremos quebrar tudo isso. Em nome de Jesus, vamos fazer isso na ministração de carnaval. Então venham preparados. Sexta-noite, aí sábado, à tarde e à noite. Domingo, culto normal. Segunda-feira não vamos ter nada. Aí na terça-feira nós vamos ter uma confraternização aqui para toda a igreja. Vai ser um dia de lazer. Vai ser aqui mesmo na igreja. E vai ser uma bênção. Aí nós vamos ter várias atividades. E depois nós vamos anunciar que são atividades de lazer nessa terça-feira.